A Aparecida Silva comentou o seguinte: como não me comparar com outros estudantes? Bem, eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu quero bater um papo sobre isso, né? Na verdade, o tema ele é bem interessante, mas ele é um pouco subjetivo, né? Então, peço que tenha um pouco de paciência ao acompanhar o vídeo até o final, compartilhe com os amigos, deixa o like e bora trocar uma ideia. Interessante, Fátima, é que esse tema ele é uma questão muito pessoal, tá? Cada pessoa ela vai se enxergar de uma forma diferente. A questão é, não se trata de você olhar para o outro. Às vezes se trata de você olhar para si mesmo. Quando você olha para si mesmo, você começa a pensar e organizar e entender os seus limites. Por exemplo, se você me der uma turma de matemática para dar aula de matemática, meu amigo, eu vou apanhar muito. Se você me jogar, por exemplo, para dar aula de língua portuguesa, de história, talvez de filosofia, sociologia, eu já vou bem. Eu não sei como que eu seria em geografia. Geografia, uma vez eu substituí um professor, eu me senti confortável, inclusive. Né? Não é tão diferente da história, só que foca muito na questão de território, demografia, essas coisas, né? Formação da terra, geologia, fuso horário e tal. Geografia se preocupa bastante com isso. É a história se preocupando com isso. Então o que acontece? Eu tenho meus limites intelectuais, por exemplo. Eu não tenho a mínima paciência para estudar, por exemplo, como eu disse em vídeos anteriores, eu falando igual o Cortella, né? Anteriores, a questão do evolucionismo e do criacionismo. Eu tenho amigos que gostam de conversar sobre esse debate, eu nem entro no meio. Por quê? Porque eu sinceramente teria que sair de muita coisa, teria que estudar muita coisa que eu acho chato demais. Então, o que acontece? Eu não posso chegar pro cara e falar assim, mano, esse cara é extremamente inteligente, eu sou burro. Não. Eu sei da minha área, ele sabe da dele. Né? Inclusive, várias vezes, pessoas com bibliotecas maiores do que a minha me perguntam as coisas. Eu falo, mas, pô, você tem uma biblioteca maior que a minha, você está me perguntando. Não, é porque eu não tenho os livros que você tem. Então a questão não é você se comparar com outra pessoa. É você entender que você tem uma área de estudo diferente dela. E quando você olha para essa análise, você olha por esse lado, você começa a se esforçar numa área e você começa a confiar nos seus amigos em outra área. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou muito conhecido no canal no YouTube por questão de grego, traduzir a Bíblia, grego bíblico e tal, falar de crítica textual, de transmissão do texto bíblico. Então, eu sou muito conhecido dentro do YouTube, dentro desse espaço, dentro dessa abordagem. Eu tenho muitos vídeos sobre o tema. O que acontece? Eu tenho amigos que manjam muito de hebraico. Eu não sou um cara que entende muito de hebraico, mas eu conheço pessoas que manjam muito de hebraico, que a área deles é hebraico. O que acontece? A gente se ajuda. Eu ajudo eles com grego e crítica textual neotestamentária, eles me ajudam com hebraico, né? E assim a gente vai trocando informações. Eu tenho amigos que entendem de teologia sistemática, outros que entendem de profecia, e assim a gente se complementa. A gente se complementa. Então não se trata de se comparar a outra pessoa. Se você olhar para outra pessoa e você tentar ser o que ela é, você nunca vai ser feliz e você nunca vai ser um estudante satisfatório. Por quê? Porque aquela pessoa, às vezes, ela tem um nível de caminhada. Ela, às vezes, já caminha há muito tempo. É igual quando eu começo a ensinar grego para algumas pessoas e o cara fala, nossa, mas professor, mas o senhor lê muito rápido. Eu falei, mas, meu, eu tenho 13 anos de caminhada de estudo, né, filho? Você está começando a estudar agora, você não quer que eu saiba o mesmo tanto que você, ou você querer saber o mesmo tanto que eu, né? A caminhada é um pouco longa, né? É um pouco longa, são alguns anos de estudo, algumas noites de estudo, assim, que a gente se dedica, né? Um tempinho a mais. Então, o que acontece? Se você olhar para os seus companheiros como pessoas que vão complementar o seu conhecimento, opa, o fulano de tal manja muito de matemática. Tá, eu sou bom em português. Fecha um trato com ele. Me ajuda aí em física, matemática, te ajuda em língua portuguesa, te ajuda em história. Hã? É bronca. Ih, rapaz, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Então você troca conhecimento.
Você troca, você ajuda a outra pessoa. E ela também te ajuda. Então isso se torna uma amizade. Então você para de olhar para aquela pessoa e fala, nossa. E você começa a se colocar, né, digamos assim, em pé de igualdade. E você começa a contribuir e caminhar. Eu acredito que essa seria a melhor maneira de você olhar para si mesmo e agir. Porque eu ajo dessa forma. Porque eu aprendo muito com outras pessoas de outras áreas. E elas também aprendem comigo, gostam da minha abordagem, gostam do meu estilo, do meu jeitão de ser. E assim a gente troca ideia e vai. E flui. Então quando a gente começa a olhar para as outras pessoas que estudam. E assim, eu digo que tem pessoas que são muito mais novas do que eu olho para os caras e falo, meu, o cara é brabo. O cara é brabo. Tem um amigo chamado Fabeta, Fabiano Jimenez, hoje ele mexe com cavalo em Minas Gerais, que ele tem um conhecimento de literatura 1000 vezes maior que o meu. Aquele cara, se for para passar aula de redação e literatura e língua portuguesa, o cara é um monstro. Mas aí, eu tenho acho que 20 anos de idade. Mas aí que tá, vamos olhar a história dele. O cara morou em Portugal, estudou em Portugal. Estuda latim desde os 12 anos de idade, hebraico desde os 13. Né? Então é um cara que tem assim, ele deixa muito cara com pós-graduação aí no chinelo para discutir questões literárias. Tem 20 anos, né? Tem 20 anos. Eu tenho um outro conhecido também chamado Itachi. O cara tem acho que 24 ou 25 anos de idade. O cara entende alemão, entende hebraico e assim, hebraico bíblico, hebraico moderno, judaísmo. O cara é um monge assim da caverna. O cara é um absurdo de conhecimento, o Itachi. Vulgo Osmário, né? O Osmário. O cara é um monstro. Muito mais novo que eu. Vou ter inveja dele? Não. Mas ele entende de uma área, eu entendo de outra. Entende? E a gente, quando para conversar, a gente complementa os assuntos. Assim como eu tenho vários conhecidos na mesma pegada. Então, eu não olho para eles, mesmo sendo mais jovens, mais inteligentes do que eu, e falo, pô, esses caras aí, né, não vou alcançar eles. Não é isso. Não se trata de alcançá-los. Se trata de eu seguir o meu estudo no meu ritmo, né? No meu ritmo e conversar e dialogar com eles para aprender também com eles. E assim, meu, o negócio anda. Não sei que época de escola você está, não sei que ano, dificuldades você passa, mas não olhe para aquele cara que é que tira a nota mais alta, ou aquela menina que é a melhor estudante da sala. Não olhe dessa forma. A questão é você fazer sua caminhada. E às vezes você vai se surpreender com o ritmo que você vai aprender. Porque o estudo ele é um negócio constante. Se você aprender uma coisa nova todo dia, ao final de um ano você está numa distância que pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, como você evoluiu. Eu falo por experiência própria. Né? Lembro de um amigo que eu comecei a trabalhar com ele, primeiro trampo de construção civil que eu tive. Né? O primeiro foi eu ajudando de encanador. Aí eu conheci ele numa obra, o nome dele é Valdemir. E eu era um moleque, 16 para 17 anos de idade. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Então os primeiros trabalhos de servente de pedreiro, salário um pouquinho melhor foi com ele e tal. E ele era um crente com 20 anos de igreja, né? Pelo menos, uns 15 a 20 anos de igreja, não sei bem. E pá, eu sentava, tinha que ouvir ele, porque eu era novo na fé. Tinha que ouvir ele, às vezes eu tinha que ouvir ele dar sermão, fazer os negócios. Olha só, 15 anos de igreja. Eu tinha acabado de entrar na igreja, era doidão. Eu sempre fui doido, nunca fui normal. Beleza. Aí aconteceu um negócio que a gente parou de trabalhar, porque construção civil você trabalha um pouco com a pessoa às vezes fica sem serviço, você arruma serviço com outro, e assim você vai arrumando serviço e vai trabalhando com várias pessoas. Você vai conhecendo muita gente. E passou um ano, eu trabalhei com ele uns 17, aí final dos 17, início dos 18, depois eu trabalhei numa empresa 1 ano e 8 meses. Aí depois eu trabalhei com ele mais um ano, com o Valdemir mais um ano, então eu já tinha 20. Aí deu ruim de serviço, a gente tinha bastante discussões assim, conversas, e eu sempre inferior a ele na discussão. Ele manjava muito mais versículo bíblico, muito mais de questões. Só que
Quando eu deixei de trabalhar com ele com 19 anos de idade, e aí eu fui voltar um ano depois de trabalhar com ele, já tinha 20 anos. Quando foi o ano que eu decidi começar a estudar de verdade? Com 20. Então, quando eu voltei a trabalhar com ele, eu já estava casado, já estava estudando grego, crítica textual. Pá, um dia eu precisando de trampo, passo lá na porta da casa dele, troco uma ideia com ele, converso com ele uns 40 minutos. Depois do fim da conversa, ele olhou para mim e falou assim: caramba, hein, Adolfo, você evoluiu, hein? Você evoluiu. E dali, meu amigo, a conversa era empatado, a conversa de assuntos bíblicos e tal, era empatado, ou eu tava na vantagem. Isso com o quê? Com um ano de estudo. Depois de um tempo, meu amigo, né? Depois de um tempo, chegava alguém novo na obra, algum parente dele, alguma coisa pra trocar ideia, né? Que era pastor, bicho. E aí o couro comia. Quando eu começava a falar, ele nem se intrometia. E o couro comia. E ele rachava o bico da risada, velho. E ele rachava o bico da risada, né? E o couro comia. E o papo rolava, e às vezes e a gente se embolava e começava a discutir um com o outro. Os caras nem entravam no meio, porque falavam assim, esses caras vão se matar. Um ano de estudo. No meu ritmo. No meu ritmo. Claro, no meu ritmo. E como eu já disse, eu não sou um gênio, não fui um aluno genial. Mas foi um ano de estudo constante e mantendo esse um ano por 14 anos. Nas últimas conversas que eu tive com ele, tava até fazendo piada, tirando onda e tal. E ele olhou pra mim assim, né, aqueles tiozão velho, né, de igreja. Ó, se eu tivesse metade do conhecimento que você tem, colocava uma gravata, um terno, gravava os vídeos, falava educado. Aí eu falei, tá certo, tá certo. Não, porque Lúcifer, eu olhei pra cara dele e falei, rapaz, que papo é esse de Lúcifer? Ele, como assim? Ué, você aí vem, dá moral, tira onda com a nossa cara e com a minha cara, e agora você não sabe nem o que tá escrito na sua Bíblia. Nisso, amigo católico nosso já saiu rachando o bico da risada pro outro lado. Os caras mais velhos já... Porque a obra é desse jeito, e a gente não perde a amizade, não perdeu a amizade. Falei, tá certo, você vem dar lição de moral em mim e tal, não sei o que, fala de coisa, mas você não nem sabe o que tá escrito na Bíblia e usa terno e gravata. Bicho, então assim, e não deixei de ser amigo dele, a gente não deixou de ser amigo por causa dessas brincadeiras, porque homem em obra é desse jeito, obra é outro patamar de discussão. Quer aprender? A melhor escola é obra, mas demonstra a caminhada que eu fiz. Aquele homem que quando eu tinha 17 anos de idade, eu conheci e eu não conseguia conversar de Bíblia ou conversar qualquer assunto com ele, tipo, 10 anos depois, estudo constante, metódico, o cara não aguentava tretar comigo. Inclusive, uma vez, a gente trombou a gente tava trabalhando na igreja dele e tinha lá um pastor que estudava grego. Aí passou alguns anos, um tempo depois, ele chegou pro pastor e falou assim, lembra do Adolfo? Sim, lembro. Então, ele começou a estudar grego. Você quer trocar uma ideia com ele? o cara deve ter, ele mesmo disse, falou assim, o cara olhou e falou, o quê? O Adolfo tá estudando grego? O cara estuda grego, ele sabe inglês, sabe ler inglês, sabe ler em espanhol, tem uma porrada de livro lá, então você quer um dia lá trocar uma ideia com o cara? Ele falou que o cara, não sei se ele falou isso pra me ajudar, pra subir meu ego, não sei. Mas as pessoas, elas se reconhecem. As pessoas, o estudioso, ele se reconhece. Ele reconhece a outro. Então, eu entendo que eu aprendi muito com o Valdemir, aprendi muito com o Claudinei, aprendi muito com o Caio, né? São principalmente com o Caio e com o Claudinei, são dois homens assim que guiaram minha caminhada intelectual, tanto intelectual quanto religiosa. E o Valdemir me ajudou também, né, em parte dessa caminhada. Então, assim, quando um estudioso olha para outro, ele se reconhece, ele se vê como igual. É igual no japonês, né? No japonês, quem assiste Naruto aí sabe muito bem que você tem o sensei, que é o mestre que te ensina, o sensei, e você tem o senpai.
Senpai é o que olha de igual para igual. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai estudar por conta própria, fazer sua caminhada, e você vai olhar para outra pessoa, e ela sabe tanto quanto você, ou até mais do que você, mas ela vai olhar para você de igual para igual. Porque não se trata da quantidade de conhecimento que você tem, porque medir conhecimento é algo muito subjetivo. É subjetivo. Mas pessoas que estudam, elas se aceitam. Porque chega num ponto que a pessoa ela olha e fala assim, pô, seu argumento tem sentido? Eu discordo, eu parto de outro caminho, eu parto de outro ponto de vista. Minha abordagem pelas questões metodológicas não está fora dos princípios de pesquisa, o seu também não. E aí senta, conversa e quebra o pau e continua a amizade. Entende? Agora, a questão do ego, né, de que a pessoa, eu sou estudioso, eu sei mais do que todo mundo. Meu amigo, sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. E sempre terá alguém que saberá menos do que a gente. O que acontece é reconhecer quem entende mais, quem sabe, quem tem uma linha de conhecimento maior ou uma em outra área, e a gente também respeitar aquela pessoa também que tem menos conhecimento, né? É igual, posso citar uma experiência algum tempo atrás, trabalhando com um cara, e aí eu falei fiz um erro de concordância e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, você que é professor, que não sei o que. Eu olhei pra ele e falei, mano, eu tô falando com pedreiro. Você, até onde eu sei, é pedreiro. E eu tô até de pedreiro. Então, eu não vou ficar aqui me preocupando em falar 100% correto. Se eu tivesse aqui falando com outro professor, com um coordenador ou com o pai de um filho, eu tentaria usar o linguajar mais correto e mais educado possível. Mas como é pedreiro, vá se lascar. Brincadeira, não, mas eu falei assim mesmo. E assim vai. E assim vai. Então a questão é você se reconhecer e você fazer por onde a sua parte. E se você é de uma área diferente de outra pessoa, como no caso de escola, se complementa. Cola com aquele cara que estuda matemática, cola com aquele cara que entende de geografia, cola com o cara que. E você brilha. E você sabe o que? Eu tô estudando artes. Aí você fala, nossa, mas artes? Vamos lá. Artes, meu amigo. Quem estuda artes, né? Artes plásticas, a metodologia da arte, a interpretação da arte. Meu amigo, é uma área fascinante que dialoga com a história, com a geografia, com a literatura, com um monte de coisa. Que se você sentar e se complementar com um cara da história, da geografia, meu, beleza. O problema é você achar os companheiros que estudem dessa forma, né? Que parem para estudar dessa forma. Eu fico triste de ver isso hoje. Porque pelo menos, vou contar em um outro vídeo. Se inscreve, aperta o sininho e aguarda o próximo vídeo que eu vou responder isso aí, beleza?